A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, gostaria nessa hora de te convidar para esse período de palavra do Senhor Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo, Apocalipse. Nós estamos hoje, por incrível que pareça, entrando no penúltimo capítulo e eu quero te convidar a estar lendo comigo, a estar meditando dessa reflexão que durante esse tempo a gente tem feito juntos, amém? E semana que vem, se Deus nos permitir, estaremos fazendo o encerramento desse tempo online, gravando o nosso capítulo 22. Então, capítulo 21, eu te convido a abrir Apocalipse 21, vai estar falando de algo muito bom, que é o novo céu e a nova terra. E eu quero te convidar a ler versículo por versículo. Eu sei que esse capítulo é um pouco grandinho, mas ele é muito maravilhoso. E eu gostaria de refletir contigo versículo por versículo, amém? Então, a palavra do Senhor diz assim, Apocalipse 21, 1. Primeiro vamos falar com Deus, né? Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou. Tem nos ensinado, Espírito Santo. Continua a falar conosco, a nos revelar essa preciosa graça que é a Tua voz, nos dizendo acerca de coisas que não entendemos, acerca de coisas que esperamos e esperamos em Ti. Que o Senhor venha derramar Tua palavra em nosso coração, trazendo fé, esperança e amor. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 1, João está dizendo assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. É uma palavra profética que se encontra em Isaías 65, 17, 66, 22 e 2 Pedro 3, 13. E o novo céu e a nova terra, tudo será novo. O antigo sistema que já conhecemos, Deus vai renovar toda a criação, material e espiritual. E isso é uma notícia maravilhosa, porque João vê descer do céu. Olha que coisa maravilhosa, uma nova terra. Por quê? Porque já passou o antigo sistema, tudo o que conhecemos. E talvez seja por isso que as pessoas pensam que é delírio de João ou de quem crê, mas não é, amados. Nada que está na palavra do Senhor, tudo se cumpre, nada escapa aos olhos de Deus. Isso aqui é profético. E o verso 2 vai dizer: Vi também a cidade santa que está lá em Isaías 52, 1, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, cumprindo a profecia que se encontra em Isaías 61, 10. E essa palavra, cidade, é na realidade a noiva do Senhor, a igreja. Uma voz do trono proclama a unidade de Deus com os homens, porque no verso 3 vai dizer: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ezequiel 37, 27. Essa é uma profecia de Ezequiel. E aqui vai estar dizendo que essa voz que proclama a unidade de Deus com o homem, daí por diante, a igreja, essa noiva, é ataviada para o seu noivo. E nos evangelhos, nos 3, vai falar da figura do noivo e da noiva, ou melhor, do noivo. Em 3 evangelhos vai falar do noivo. Mateus 25, de 1 a 10, quando Jesus é comparado ao noivo na parábola das 10 virgens. E em Marcos 2, 19 a 20 e Lucas 5, 34 a 35, Jesus é comparado ao noivo quando os fariseus perguntam por que os discípulos não jejumam. E Jesus vai dizer: enquanto eles estão com o noivo, por que jejuariam?
Porque vai haver um tempo onde o noivo vai ser levado deles, aí sim eles vão jejuar. Então, mais uma vez, Jesus é comparado ao noivo. Mas apenas um evangelho, o de João, que menciona a figura da noiva, onde João 3:29 ele vai dizer: o que tem a noiva é o noivo, o que tem a noiva é o noivo, que ele cresça e eu diminua. Ele está dizendo que ele não é o noivo, porque perguntam quem ele é, se ele é o Messias, e ele fala: não, eu só vim preparar o caminho, mas o que tem a noiva, esse é o noivo. E ele está falando que ele cresça e eu diminua. Então João está falando de Jesus, mas está falando também da noiva, que é a sua igreja. Então aqui, o que João vê é essa noiva, a igreja, ornada para o seu noivo, ataviada para o seu noivo. E a intimidade entre o noivo e a noiva é fundamental, porque ela revela qual intensamente Cristo abraça os que são fiéis até o fim. O Senhor Jesus, ele chama a sua noiva, a sua igreja, a ser fiel até o fim. Não importa as circunstâncias, o amor dele aguarda para que a nossa fidelidade deixe brancas nossas vestes, porque estaremos vestidas para o Senhor, estaremos pura, sem mancha, sem ruga, esperando a presença e o momento de entrarmos nas bodas com o Cordeiro. É uma figura simbólica, mas ao mesmo tempo profunda, do amor de um Deus que espera a fidelidade, porque Ele é fiel. Ele aguarda esse momento. E no terceiro ponto anotado aqui, o tabernáculo de Deus, né? Na verdade, nesse mesmo versículo 3, eis o tabernáculo de Deus, que é o que Ezequiel profetiza. O tabernáculo de Deus é satisfazendo o desejo humano, e o desejo humano e o propósito de Deus para toda a criação. Esse é o momento de completar toda a vontade de Deus, a plenitude de Deus. E aqui vai dizer então que Deus mesmo habitará com seus filhos eternamente. Esse é o desejo de Deus, porque desde o Éden, o Senhor Jesus, juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito, juntos eles nos fizeram a imagem e semelhança deles. Nos deu espírito, corpo e alma e nos fez para habitar com Ele. Deus nos criou para isso. Então o Criador não abre mão de ter seus filhos junto dele, mas Ele nos deu a liberdade de escolha por causa do pecado. O pecado nos afastou de Deus e Ele nos deu a liberdade de escolha. E Ele hoje te diz que Ele tem propósito eterno para nós, de vivermos como Adão e Eva no jardim, com toda a liberdade, junto com esse Deus maravilhoso que nos fez para o seu louvor. E aqui eu anotei também, a Nova Jerusalém é onde Deus vive no meio do seu povo. Em vez de irmos ao seu encontro, Ele descerá para estar conosco, assim como Deus tornou-se homem em Jesus Cristo e viveu no meio de nós, que está lá em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, porque a luz, Ele chegou e dissipou a treva. Amém? Então é isso que o Senhor está falando, e no verso 4 vai dizer: e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É uma profecia de Isaías 25:8 e Isaías 65:19. E aqui eu anotei: enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Você e eu sabemos que temos vivido dias de lágrima, quando choramos pela nossa dor, pelas nossas perdas, e choramos pela dor do outro, porque vimos o outro passar dores e aflições, e nós entendemos a dimensão disso, porque isso tem sobrevivido sobre toda a terra.
a dor, a perda, a tristeza, mas aqui o Senhor está dizendo que vai ser enxugada cada uma das lágrimas vertidas pelos filhos da promessa não foram ignoradas. A salvação em sua inteireza se faz presente e não há dor, nem tristeza, nem sofrimento será atribuído aos eleitos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Porque vale a pena, já valeu a pena. Todos estarão abrigados e desfrutando da sua proximidade. Deus estará tão próximo de nós, habitando no meio de nós e pessoalmente, a morte dando lugar à vida. E o versículo 5 vai dizer assim: e aquele que está sentado no trono, mais uma vez o trono, 47 vezes é falado do trono, e do trono esse que está sentado vai dizer: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira, e o que se assenta no trono, Ele mesmo faz as coisas novas e ordena que seja escrito. E o versículo 6 está cumprido. Expressão que revela o completar da obra de Deus, da obra do julgamento final, com o clamor de Jesus na cruz, porque o Senhor disse na cruz, lá em João 19:30, tudo está consumado, está cumprido. E aqui João vai declarar a mesma coisa no verso de número 6. Disse-me ainda, tudo está feito, está consumado. Eu sou o alfa e o ômega, aleluia, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Isaías 55, verso de número 3, é uma promessa. Todo que tem sede, beba. Deixa eu beber um pouquinho de água. Esse é o ano da honra. Creia nisso. Aquele que tem sede, beba da água da vida. E a palavra vai dizer, versículo de número 7, esse versículo ecoa como um cântico de esperança aos perseguidos e como a mais doce música que sela a perseverança dos santos, que ouvem da boca do próprio Deus a sua plena adoção. Olha que coisa mais linda! Quem vencer herdará todas essas coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. O Senhor está dizendo que aquele que perseverar, aquele que estiver firme e que vencer todas essas lutas, crendo, guardando a sua fé, esse será seu filho. É a adoção plena, completa. E isso é maravilhoso. E o verso 8 vai dizer assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo, enxofre, a saber, a segunda morte. Amados, esse é em contraste com o cântico de ter um Pai maravilhoso. Aqui tem a tristeza, porque houve-se o julgamento sobre aqueles que se excluíram. Não é que Deus faz acepção de pessoas, é que essas pessoas, elas quiseram isso, elas não abriram mão, elas quiseram por N motivos, mas na hora do julgamento, o que vai ser julgado é a escolha é feita, e eles foram excluídos porque sua vida foi de incredulidade e se revelaram opostos a Deus, não quiseram saber de Deus. E então aqui é esse o contraste. Mas do verso 9 ao 11, a visão da noiva já dita lá em Apocalipse 19, de 7 a 9, enfatizando a sua preparação para o noivo. Lá em Apocalipse 19 vai dizer isso. Agora a promessa se cumpre com essa metáfora nupcial, onde a noiva
a nova Jerusalém, a própria Jerusalém, encontra com o noivo. Está lá em Ezequiel 42, que diz assim: em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia um como edifício de cidade para o lado sul. E aqui em Apocalipse, do verso 9 ao 11, vai dizer assim: a nova Jerusalém. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheio de último dos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva e a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, que pode ser aonde fica a Jerusalém, e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, que está lá em Ezequiel 42. E no verso 11, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. João vê e ele descreve como ele descreveu o trono lá em Apocalipse. Agora ele está descrevendo a noiva. E o mais interessante é que em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, que representa o povo de Deus, o povo santo, mas a nova Jerusalém representa todo o povo santo, não só judeus, mas todo cristão, todo que crê. E ela é adornada, e sua veste, e aqui vai dizendo, ela é semelhante à pedra preciosa com seu brilho, porque a glória de Deus está nela. Isso é maravilhoso. E o versículo 12 vai dizer: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Amado, eu anotei aqui a respeito desse verso 12. Na verdade, Apocalipse 21:10, eu achei tão lindo isso. O céu vem ao encontro da terra no reino de Deus. O céu desce, Que se abra o céu, o seu reino vem, o reino de Deus descendo. E do 12 ao 14, nós vemos as 12 tribos, e os 12 apóstolos. Na verdade, é a união entre a antiga e a nova aliança. O muro tem simbolicamente o papel de impedir que entre na cidade e que não permaneçam também nela quem não a pertence. É o objetivo de proteger eternamente os que estão dentro dela, porque esse muro alto mostra que a cidade fica inviolável para sempre, guardada por Deus. Amém? Então eu gostaria de ler ainda o verso, eu li o 14, eu vou estar lendo, eu li o 12, eu vou estar lendo o 13. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Isso está lá em Ezequiel 48, 30 e 31 vai dizer assim: 3 portas, a porta de Ruben, a de Judá e a de Levi, e aos nomes das tribos em cada porta. Então, amados, é representando mesmo as 12 tribos. E aqui vai dizer também, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes 12 nomes, os 12 apóstolos do Cordeiro. Então aqui já se refere à nova aliança, os 12 apóstolos de Cristo, os discípulos. Então aí está todo reunido o povo de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, todos que adoram o Senhor. E isso está lá em Ezequiel 40, verso 3. Versículo 15. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir, e a cidade, as suas portas e a sua muralha. E o versículo 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Esse versículo 16 eu anotei aqui. A cidade era quadrangular. No templo não mais há separação, mas toda a cidade é um santuário.
porque no Antigo Testamento, o Santo dos Santos foi construído e havia necessidade de ter um templo para adoração. No Novo Testamento, o véu foi rasgado e o tabernáculo passou a ser eu e você, porque está lá em 1 Coríntios 3,16, onde a palavra diz: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então nós passamos a ser o santuário. Mas aqui, nesse verso 16, a cidade é quadrangular e ela é perfeita na sua medição, porque ali Deus habita, não há separação. As medidas da cidade simbolizam um lugar que irá conter todo o povo de Deus. Essas medidas são múltiplas de 12. E achei interessante, numericamente falando, que o número que representa o povo de Deus, havia 12 tribos, 12 apóstolos que começaram a igreja. Os muros tinham 144 cúbicos de espessura, isso são 65 metros. Havia 12 camadas de muro, 12 portas na cidade. A largura, a altura, o comprimento eram todos os mesmos, 12.000 fundamentos. Ou seja, numa Bíblia vem falando 2.250 quilômetros. Então, amados, aqui o santuário de Deus é toda a cidade. Deus habita no meio do seu povo e isso é maravilhoso. E a gente volta a ler a Bíblia aqui no verso de número 17, que vai dizer assim, é a medida que eu falei. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira e o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda. Tudo pedra preciosa, valiosíssima, que tem brilho, que tem luz. O quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito e o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso e um 10º de jacinto e o 12º de ametista. Amado, versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas e a cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente, como está no profeta Isaías em 54, 11 e 12. Versículo 22, nela, na cidade, não vi santuário. Aqui que eu paro para que você preste atenção. Nela não vi santuário. Por quê? Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro, aleluia. A cidade não precisa nem de sol, não é que o sol não vai existir, é que não vai ser preciso sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus iluminou, o Cordeiro é a sua lâmpada. Olha que coisa linda! Isaías 60, 19, Jesus é a luz do mundo e ele será a lâmpada dessa cidade. A presença de Deus, a presença do Pai, a presença do Filho e do Espírito. Aí o versículo de número 24 vai dizer: as nações andarão na sua luz. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só que não vai haver noite, porque a luz, a alegria estará continuamente nos lábios daqueles que adoram e a presença de Deus inundará o nosso ser com a sua luz. Aleluia! Olha só. Versículo de número 26, e lhe darão a glória e a honra das nações. Isaías 60, 11. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação
e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Isaías 52:1. Palavra do Senhor. Amados, isso é tremendo. Terminamos de ler o capítulo 21 e eu anotei aqui para compartilhar com os irmãos. A Nova Jerusalém é um cubo perfeito, tendo o mesmo formato dos Santos que se encontra lá em 1 Reis 6:20. Era o Santo dos Santos de 20 côvados, comprimento, largura, altura. E, na verdade, esse Santo dos Santos agora é a Nova Jerusalém. O templo, o centro da presença de Deus, está no meio do seu povo, como nós lemos. E era onde as pessoas adoravam. E João viu, no entanto, o templo não era necessário. Não era necessário porque a presença de Deus estava em todo lugar, como eu já disse. Deus iluminando toda a cidade, o que significa que o Senhor envolve com sua presença. Ela é envolvida pelo próprio Deus e, portanto, poderemos adorar a Deus por toda a cidade. Nada nos impedirá mais de sentir a sua presença, de estar na sua presença, de ter tempo para a sua presença. O sol e a lua não deixarão de existir, mas foram ofuscados por sua glória. Versículo 23, ou melhor, 23. E para ela virão a glória. O louvor das nações já não se restringe a Israel, não se restringe ao judeu, mas a todos os povos, todos aqueles que adoram ao Cordeiro, tendo os seus nomes inscritos no livro da vida. Palavra do nosso Deus, amados. E eu quero encerrar dizendo para você, na era vindoura não será necessário haver templo, porque Deus viverá no meio do seu povo, em comunhão pessoal com Ele. Aleluia! Você deseja viver esse tempo. Você, como eu, anseia por esse tempo. Então, levante a sua mão e receba essa oração. Pai, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. João viu. João foi escolhido para ter a visão, escrevê-la, e hoje nós terminamos de ler o capítulo 21. E o que eu quero declarar na vida desse irmão que compartilhou essa leitura comigo é o que eu desejo para a minha vida, para a minha casa, para a igreja de Cristo sobre a terra, que sejamos a tua noiva, a tua Jerusalém, parte daqueles que creem no teu nome, dos 12 vezes 12, 144 mil, dos que adoram, daqueles que estão à tua presença, daqueles que foram mártires e daqueles que perseverarem até o fim. Que a bênção dessa palavra penetre no nosso coração, nos dando a certeza de que tu és fiel, Senhor, para cumpri-la, que haveremos de ter uma eternidade para viver contigo na glória e na terra e em todo lugar, porque o Senhor estará habitando no meio de nós com a tua luz. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te abençoo e adore ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Sexta que vem estaremos terminando. E quem sabe a gente faz uma live. Me diz se você quer participar. Se você quiser, eu vou fazer ao vivo esse último capítulo, junto contigo. Amém? Que Deus te abençoe. Shalom Adonai.